Olá, quarto ano, eu sou a professora Thaís Badaró e nós vamos dar continuidade ao conteúdo de português na nossa apostila. Nós vamos falar do capítulo 4. O coronavírus deu uma separadinha na gente, mas não é por isso que a gente vai deixar de estudar. O capítulo 4, ele fala sobre os verbetes de enciclopédia 1. O conhecimento ao alcance de todos. Vocês sabem ou já ouviram falar em uma enciclopédia? Já pegaram, já manusearam, já utilizaram a enciclopédia? Então, nós vamos aprender sobre isso no capítulo 4. Os verbetes de enciclopédia. Verbete de enciclopédia é o nome do texto que informa o leitor sobre algum assunto, escrito com uma linguagem formal, apresentando definições, descrições, dados históricos e curiosidades. Ou seja, o verbete ele é um texto, ele é um gênero textual que ele aborda um assunto e nele você vai encontrar a definição daquele assunto que é procurado. Definição, curiosidades, dados históricos, entre outras coisas. Nós vamos ler agora, você pode acompanhar comigo na sua apostila. Dengue é uma doença tropical infecciosa causada pelo vírus da dengue, um arbovírus da família Flaviridae, gênero Flavirus, que inclui 4 tipos imunológicos: dengue 1, 2, 3 e 4. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares e articulares e uma erupção cutânea características que é semelhante à causada pelo sarampo. Em uma pequena proporção de casos, a doença pode evoluir para a dengue hemorrágica, que tem risco de morte, porque resulta em sangramento, baixos níveis de plaquetas sanguíneas, extravasamento de plasma no sangue ou diminuição da pressão arterial a níveis perigosamente baixos. A dengue é transmitida por várias espécies de mosquito do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti. O vírus tem 4 tipos diferentes e a infecção por um deles dá proteção permanente contra o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros 3. Um contágio subsequente por algum tipo diferente de vírus aumenta o risco de complicações graves no paciente. Como não há vacina disponível no mercado, a melhor forma de evitar a epidemia é a prevenção por meio de redução ou da destruição do habitat e da população de mosquitos transmissores, assim como da limitação da exposição a picadas. Podemos perceber que a linguagem deste texto é formal. Sua função é ajudar o leitor a compreender melhor o assunto que nele é tratado. Nós vimos que ele tem muitos termos científicos porque ele é escrito formal e ajuda o leitor a compreender melhor sobre o assunto tratado, que no caso que a gente leu é a dengue. Porque todos nós já ouvimos falar sobre a dengue, como prevenir, evitar água parada, o mosquito que é transmissor, mas ali ele fala mais detalhado, cientificamente, e algumas curiosidades que às vezes a gente não sabe. Atualmente, já encontramos enciclopédias virtuais e destinadas a alguns grupos, como enciclopédias virtual para crianças. Hoje em dia, é muito comum o acesso a esses textos por meio da internet do que em livros impressos. Vocês, às vezes, já usaram até enciclopédia, mas sem saber, porque atualmente a gente não usa mais o livro em si, é muito difícil. Antigamente tinha mais os livros nas casas, as pessoas procuravam nos livros. Hoje em dia é mais fácil a gente jogar na internet o assunto que a gente quer saber e ali às vezes tem o artigo de uma enciclopédia. A entrada do verbete, a primeira palavra, costuma ser o nome do assunto abordado, dengue, como a gente leu. Lá em cima estava assim, dengue. Então, essa é a entrada do verbete.
percebemos palavras em destaques em meio ao texto. Nos textos que nós lemos, tinha umas palavras em destaque. E ali se encontram os links para outros verbetes relacionados àquela palavra. E ali você vai, clicando nele, você vai para outra página que você vai ter o artigo da enciclopédia relacionado àquela palavra, àquele assunto. Isso ajuda as pessoas a irem em outras páginas, outros sites e também a saber melhor sobre esse assunto abordado. Porém, a gente só tem essa possibilidade nas enciclopédias virtuais. O objetivo da leitura desse gênero é explicar ou expandir a compreensão do leitor sobre o assunto tratado. Como eu falei, esse gênero textual verbete, ele vai definir para você aquele assunto que você está procurando, que você tem curiosidade de saber. Então, ele vai te explicar melhor, vai te ajudar a ter uma compreensão melhor sobre o assunto. Agora a gente vai dar um pulinho no nosso livro para a página 21, tratar sobre os verbetes de dicionário. Nós vamos retornar depois. É só para a gente dar continuidade ao pensamento dos verbetes. O verbete de dicionário, ordem alfabética e polissemia, nós vamos abordar agora. Não encontramos os verbetes somente nas enciclopédias. Nos dicionários a gente também encontra esse tipo de texto, porém eles têm características um pouco diferentes. As palavras no dicionário são apresentadas em ordem alfabética, como já sabemos, de A a Z, e apresentam o significado da palavra, além de apresentar a classe a qual pertence, entre outros itens. Nós vamos ver no próximo slide. Ele apresenta a seguinte estrutura básica. O verbete do dicionário, ele é assim. Entrada ou cabeça é a palavra que a gente está procurando, o significado. Palavra simples ou composta, cachorro ou cachorro quente. Ou frase abre o verbete e será definida, ou seja, a entrada é a palavra simples ou composta ou uma frase que será definida. Essa é a entrada do verbete de dicionário. Se a entrada for um substantivo ou adjetivo, estará no singular e no masculino. Se for um verbo, estará em sua forma infinitiva, com as terminações em ar, e ir. Nadar, dormir, comer. Logo depois da entrada, vem a definição. Entrada é a palavra, definição é a descrição de cada um dos significados ou termo, ou seja, o significado da palavra, a definição do que ela quer dizer. Há dicionários que trazem outras informações, como a pronúncia das palavras, sua origem, entre outras. Isso varia de dicionário. Tem dicionário que vai botar que a palavra vem do latim, vem do grego, mas não são todos. O que todos têm mesmo é a cabeça ou a entrada, que é a palavra, a definição. Alguns também trazem as abreviações e siglas com a explicação gramatical sobre a palavra, como aqui no exemplo. Eles vêm sempre na sigla. Se for um substantivo, vai vir o S. Se for um adjetivo, vai vir ADJ. Se for um artigo, ART. Se for um verbo, V. Se a palavra estiver no plural, vai vir o P. Se for um substantivo masculino, SM. Se for um substantivo feminino, SF. Por fim, vem escrito se a palavra tem polissemia. O que é polissemia? Polissemia nada mais é uma palavra que ela pode ter mais de um significado. Ela pode variar o seu significado. Como aqui no exemplo, banco, aqui é uma agência bancária. Ou banco, o assento da praça, o lugar que a gente vai sentar. Polissemia é o fenômeno de uma palavra variar em seu significado, recebendo diferentes sentidos, de acordo com os seus contextos de uso. Por exemplo, você pode consolar alguém e falar, sinto muito, ou você pode usar o sinto como um adereço do seu vestuário. Isso é a polissemia. Aqui a gente tem exemplo de verbete de enciclopédia. Olha, é um artigo todo detalhado sobre aqui o assunto abordado, a andorinha.
vem as características, como ela é, a definição completa. E aqui é um verbete de dicionário, que vem a palavra vida e vem dizendo, ó, vida é a cabeça e aqui é a definição. Agora a gente vai voltar lá para a página 13, como eu falei, e vamos dar continuidade. Do estudo da língua, a concordância nominal. Vamos observar a relação das palavras. Criança tranquila, aulas diferentes, convívio harmônico, escolas tranquilas, professor diferente, relações harmônicas. As palavras em azul são substantivos. Crianças, aulas, convívio, escolas, professor, relações. São substantivos. As de amarelo são adjetivos. Tranquila, diferentes, harmônico, tranquilas, diferente novamente e harmônicas. São adjetivos. Eles se relacionam e combinam entre si. Aqui a gente está falando que a criança, ela é tranquila, é uma característica da criança. As aulas são diferentes, uma característica da aula, e assim por diante. O substantivo e o adjetivo, eles se relacionam. Como temos outros exemplos aqui. Os cachorros da rua estão famintos. A característica desses cachorros é faminto, é um estado, ele está faminto agora. As crianças no horário do intervalo ficam agitadas. O idoso está amedrontado pelo coronavírus. Substantivos, como a gente já sabe, são palavras que nomeiam seres, lugares, sentimentos e por aí vai. Adjetivo, palavras que caracterizam o substantivo, atribuindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. A gente também já sabe do substantivo e adjetivo. Agora a gente vai falar dos artigos, palavras que antecedem os substantivos, determinando sua definição ou identificação. A, o, uma, os, as. Substantivos têm relação com os artigos e adjetivos nas frases. Chamamos essa relação de concordância nominal. Aqui o exemplo. A menina é esperta. O a, ele está dizendo que estamos falando de uma menina, porque é um artigo feminino. E está dizendo que essa menina ela é o quê? Esperta, é uma característica da menina. Os pais estão cansados com a obra. Os, porque estão falando de mais de uma pessoa, dos pais. E eles estão cansados. É uma característica dos pais. Então, temos de verde os artigos, de azul substantivos e de amarelo os adjetivos. Na frase, todos eles têm uma relação. Eles têm que combinar. Não dá para eu falar, o menina é feliz. Não dá, não combina, não fica legal. Então, essa combinação, essa relação se chama concordância nominal. Concordância nominal de número. Se o substantivo estiver no plural, os adjetivos e ou os artigos que se relacionam com ele também ficarão no plural. Se o substantivo estiver no singular, os adjetivos e os artigos que se relacionam com ele também ficarão no singular. Então, se a frase estiver no singular, toda ela vai estar no singular. E se estiver no plural, toda ela ficará no plural. Substantivos concordam em número, singular ou plural, com os adjetivos e artigos que os caracterizam. Adjetivo concordam com substantivo em número. Exemplo: as meninas são inteligentes. O menino é esperto. A frase toda no singular, a frase toda no plural. Porém, preste atenção. Quando o adjetivo vem depois de dois ou mais substantivos no singular e do mesmo gênero, se os dois são masculino ou se os dois são feminino, ele pode ficar no singular ou no plural, e as duas maneiras estarão corretas, como os exemplos abaixo. A cigarra agradeceu com um canto e ânimo admirável. A cigarra agradeceu com um canto e ânimo admiráveis. Ambas estão corretas. Aqui está concordando com o ânimo.
Então, está no singular. E aqui está concordando com o canto e ânimos, está concordando com os dois. Por isso, está no plural, admiráveis. Então, vamos recapitular, vamos relembrar. Verbete de enciclopédia. Ele explica determinado item ou assunto por meio de definições, curiosidades e informações complementares. Ou seja, o verbete de enciclopédia, ele vai abordar um assunto, determinado vários assuntos, e ele vai estar explicando melhor, com curiosidade, dados históricos, dando a definição sobre N assuntos, vários assuntos. Verbete de dicionário. Apresenta os significados possíveis das palavras e apresenta informações sobre as classes de palavras a quais pertence. O verbete de dicionário, ele também vai abordar de assunto, porém, somente de palavras. Palavras ou frases. Diferente do verbete da enciclopédia, que aborda vários assuntos. Do dicionário, são as palavras. E ele vai também dar a definição dessas palavras, o significado dessas palavras e a qual classe ela pertence. Polissemia. Capacidade que as palavras possuem de assumir vários sentidos em diversas situações de uso. Ou seja, uma palavra ela pode ter vários significados de acordo com o que ela está sendo usada, em qual momento ela está sendo usada. Por exemplo, eu adoro sexta. Sexta-feira, o dia da semana. Ou então, num jogo de basquete, eu vou fazer a cesta do basquete. Concordância nominal de número. Os substantivos concordam em número com os adjetivos e artigos, como a gente viu. Se estiver no plural, toda a frase tem que estar no plural, substantivo, adjetivo e os artigos. Se estiver no singular, toda a frase tem que estar no singular, artigo, substantivo e adjetivo. Quarto ano, até a próxima. Não deixe de estudar.